Ixi, tá lá do outro lado. Maurício já começou, não pode participar. Fala, Cisídio. Boa noite. Boa noite, tá bom? Beleza. Mauri, vira a câmera, Mauri. Toda vez ele entra filmando a parede, cara. O cara é fera. Homem diferenciado, né? Tava certo, cabeçudo! Fala aí. Eu tô entrando! Ô patrão, saudade, amor! Beleza? Saudade, cara! Volta pra cá, meu! Mexe com isso Mauri, não, mano. você viu que o Mauri hoje estava fazendo gracinha com os parmeirenses lá, não? Nem viu o Palmeiras ganhou? Não, vieram uns veteranos do Palmeiras aqui em Assis. Hoje ele estava lá, postou 150 fotos. Eu Jogou posso, né, bola filho? Eu lá, posso! mano? Ademir da Guia. Não, não, os caras estão tudo de cadeira de roda já. Tá. Dor de cotovelo! É, né? Dor de Que time cotovelo! você... Esse palmeirense aí, vou te falar, viu? Trabalho Viu? mesmo, hein? Que time que você torce? Gambá! Corinthians. Ah, é nós, Gambá! mano. É É. nós. Vamos lá, ô Cizídio, o... você já foi top 10 do Brasil? Como que é? Na época que eu corri aí durante 2015 a 2019 aí, consegui estar sempre entre os 10 primeiros do Brasil nas provas, em termos de tempo. Tive o quarto melhor tempo do Brasil em 2019, quinto melhor tempo do Brasil em 2018. Então, durante os 4 anos aí, sempre estava entre os 10 melhores atletas do Brasil aí, no fundo, entre 5 e 21 quilômetros. Bacana. Nós vamos falar um pouco da sua trajetória aí, profissional, mas vamos conhecer um pouco você aí. Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 34. 34? Casado, tem É, filho? tenho uma filha, solteiro, Tem Punhado! uma filha. né? Não, Teu punhado! uma só. Ele pega uma só, Reca! né? Né? Como que é o nome da sua filha, ô Cizi? Aimee, Aimee, Ainê? Aimee. Aimee! Ainê. É. Você tá morando onde hoje? Hoje eu estou em Palmas. Palmas. Quantos É. habitantes tem aí? Dá uns 350 mil, mais ou Ah, é menos cidade aí. de boa, então. A capital, né? A capital é boa. Capital com ar de cidade pequena, ar de interior. Ah, meu amigo Correu hoje, Diego entrou viu? aí, mandou um alô. É? Só mandar um abraço pro Diegão aí, correu muito aí, acabou de mandar uma mensagem. Ô, Vai, esse vídeo Mauri. correu hoje, hein? O Mauri mandou mandou já o seu, mandou o print lá da sua, do resultado seu lá. O Mauri falou assim, É, eu acho sem que eu treinar, corri, só pra brincar. Oi?
O Maurício Oi? falou assim, eu acho que eu corro junto com ele. Corre sim. Ô, Cidite, qual que é a sua profissão, cara, hoje? Não, eu sou formado em administração e eu trabalho na área de vendas. Vendas. Isso. O nome Cisídio é Cisídio Neto, então eu sei que vem do seu avô, né? Mas você sabe da onde que vem isso? Tem a mínima ideia. Mas tinha alguém mais na família acima do seu avô que tinha o nome, ou não? Não. Só isso. E por enquanto ele tá único, né? Que eu vou já falecido, então ficou só pra mim mesmo carregar esse nome aí. Não vai ter um Cisidinho filho, não? Vamos ver se nós falamos um de segundo, né? E você pratica outro esporte? Eu sei que você é boleiro também, né? Cara, esporte. Eu faço esporte desde 7 anos de idade, então o esporte tá no sangue. Então já fiz karatê, jogo bola. Hoje o que eu faço é treino handball, né? Jogo handball, jogo futebol de vez em quando e às vezes uma corrida. Mas esporte aí, praticamente aí, o que dá para fazer desde a infância, eu já fiz bastante. Sempre gostei e uma coisa que me acompanha desde que eu me entendo por gente é o esporte. Eu acho muito, muito importante. Sempre fiz, gosto e nunca deixei de fazer atividade física. Você vem para Assis com certa frequência ou é difícil? Cara, na verdade, tem um ano que eu tô aqui, né? Eu fui para Assis uma vez, então provavelmente eu voltar para Assis ano que vem de novo, no meio do ano, não sei. Mas, porque assim, eu moro aqui, mas a minha família mora em Assis. Tenho muitos amigos em Assis também, então devo ir com uma certa frequência. Não tanto quanto eu gostaria, mas devo ir pelo menos uma, duas vezes por dia. Bacana. Como que foi o seu início na corrida, ô Cecílio? Como que você começou? Quando você começou? Na verdade, eu comecei em 2013, mas comecei bem por um acaso mesmo. Porque um amigo meu ia fazer uma prova, quero mandar um abraço para ele, o Marcos Simonelli aí. Ele ia fazer uma prova e ele tanto falar, eu trabalhava na Unimed na época, tanto ele falar de corrida, ele foi fazer uma prova e falou, vamos correr essa prova que ele ia organizar. Corri, aí por incrível que pareça, foi 5 km também. Eu jogava só bola, não treinei nada, fui lá e corri 5 km também, nunca tinha treinado. Corri para o quarto lugar geral. A prova, 17 uns quebrados. Na época até caminhei na prova ali, saiu da Unimed, foi o amigão ali. Aí do amigão ali uns 100, 200 metros. Você fez 17 e caminhou? 17, acho que 40 e deu uma caminhada uns 100, 150 metros aí. Então, enquanto você correu quanto? Então, a 2? Tá doido, cara. Igual nós, Mauri. Você faz 17, Mauri? Normal. Então, e aí comecei por acaso e foi indo. E o pessoal falou, você tem talento, você não sei o quê, conversa vai. E aí eu fui por hobby, enquanto dividindo entre trabalho e treino, foi durante um ano e pouco, mais ou menos. Um pouco mais, que eu comecei em 2013, uns 2 anos quase dividindo entre corrida e o trabalho, né? Até que em 2015 aí que eu comecei a me dedicar exclusivamente ao esporte. Fiquei de 2015 até o início de 2020. E aí foram 5 anos aí como atleta profissional, dedicando exclusivamente ao esporte. Você sabe de quantas provas você participou? Você tem essa informação? Cara, eu até tenho planilhado, eu tenho tudo. Tem até. A Rúbia mandou uma carinha de. Acredito que é um ET, né? Um abraço para a Rúbia ali. Eu participei de umas 200 e. Eu acho que umas 200 e. É que agora eu não sei de cabeça, que eu tenho tudo anotado. Umas 220, 230 provas, mais ou menos, sei lá. Uma média. Rapaz. Aproximado, né?
Na sua época de auge, assim, qual que era o seu pace médio, mais ou menos? Não, assim, as minhas melhores marcas hoje nos 5 quilômetros é 14,31, né, que eu fiz no Troféu Brasil em Bragança Paulista. Esse no ano de 2019 foi o quarto melhor tempo do Brasil. No 10 quilômetros eu fiz 29,22 em Santos, que na época foi, eu acho que foi o quarto ou quinto tempo do Brasil no ano. E na minha maratona eu tenho 1h08, eu fiz em Curitiba, Essa 2017. tá 2 e quanto? Vai dar 2,53 mais ou menos. Rapaz. Eu acho que dá nessa média aqui. De média, hein, Mauri? Se fosse hoje, Cizídio, se tivesse parado e tal, estaria com quanto? É a mesma coisa, né? Melhorar um pouquinho, É. 51, 52. Então, bora vir treinar nós. Oi? Bora vir treinar nós aqui. Eu acho que em termos de tempo em si, eu acredito que manteria o mesmo, né? Nessa média aí, até os 10 quilômetros, né? Aí no 21, dá uma caída, talvez conseguiria aí correr 3,1, 3,2, 3,5 aí, alguma coisa nesse sentido. É que eu treinava pouco para longa distância, né? O mais treinava era meu volume mesmo, era para correr. Então, para minha maratona, geralmente eu sofri um pouquinho mais. Então, até que meu tempo na minha maratona, perto do que eu fiz nos 5 e nos 10, podemos dizer que é relativamente alto. Viu? Você fez alguma Você tem que voltar maratona? pra cá, velho. O seu lugar tá aqui ainda, hein? A gente não tem ninguém de elite na cidade de Assis hoje. Tem que voltar, negão. Foca na coisa, não foca em voltar, não. Pra cá, meu. Mexe com isso, não. Naquela época, Cizídio, qual que era a sua rotina de treino? Você treinava todo dia? Todo dia, 2 vezes por dia, de segunda a sábado. Segunda, sábado, 2 vezes por dia. Rapaz do céu. Era intercalava entre academia e treino de rua? Academia eu fazia muito pouco, era só fortalecimento mesmo, para evitar lesão. Academia eu fazia entre 1 2 vezes na semana no máximo. Era mais treino de pista e treino de rua mesmo, era mais treino de corrida mesmo. Academia mesmo era mais para fortalecimento. Aí intercalava entre... Eu tinha, assim, meu treinamento era bem diferente, assim, do que a gente costuma ver, do que eu já tinha acostumado a ver, né? Então, meu treinador era o Clodoaldo, que é treinador e coordenador do Pinheiros, né? Então, hoje ele está entre os... Se não for o melhor, está entre os 2, 3 melhores do Brasil aí. E tem grandes nomes que foram treinados por ele, como o Solonei, o Altobelli, foi treinado pelo Clodoaldo. Então, assim, a minha rotina era treinos leves, rodagem, muito volume de treinos ritmados, que é uma frequência linear, você fazer um ritmo, né? Não ficava era bem variado, intenso os treinos aí de toda a trajetória aí foi bem puxada, bem interessante. O jeito de treinar é um pouco diferente do que a gente costuma ver, que é só rodagem, tiro curto, tiro longo. Então tinha uma variação bem interessante. Me agradava muito, por sinal. Você já correu em outro país ou não? Não, só no Brasil. No Brasil. Você corria muita pista ou era mais corrida de rua mesmo? Mais corrida de rua. Pista, participei pouco. Participei de dois Troféu Brasil, alguns torneios ali, jogos regionais, jogos abertos, mas meu grande foco mesmo era na rua. Então, os caras que treinam pista, na pista, os caras tendem a correr mais rápido por ser plano, essas coisas? Como que é? Na verdade, assim, o treino em si, para você fazer um treino específico
de tiro, alguma coisa assim. O interessante de fazer na pista é que não tem variação de terreno, nem de terreno, nem de altimetria, então é plano. Os melhores tempos, com certeza, sempre serão na rua, sempre serão na pista, por questão dessa mesma situação, de ser totalmente plano, não tem essa variação de acidente, uma variação de percurso, né? Porque do mesmo jeito que a descida te favorece, a subida te atrapalha. Então, você treinando tanto treinando na pista como competindo em pista, você vai manter o seu ritmo, né? Só aproveitando e mandar um abraço para o Marcos aí, grande amigo meu, que me ajudou bastante na minha carreira. Posso dizer que se não fosse ele aí na minha trajetória, ele não tinha alcançado o que eu alcancei. Um abraço aí, Marcão. Qual o Marco? Não é o Marco da Vilma, não? Oi? Não, é lá do Paraná, lá de Maringá. Ah, tá. Que o Marco O Homem Estrela, Flávio. Oi? O Homem Estrela, Flávio. Não, desculpa aí, cara. Eu que não tô acostumado a conversar com essa galera mais elitizada, a gente conversa só com os pobres aqui, cara, então. É o Marcos Runner aí. Isso. Legal. E qual, assim, se você tivesse que falar, sei lá, 2, 3 provas aí mais importantes para você, quais seriam? Tá, vou mandar um abraço pro Danilo aí, cara, o Danilo Crespo aí, lá de Teodoro Sampaio. Logo que eu comecei a correr, cara, ele era uma das referências, ele sempre chegava na minha frente na época, e eu via ele como uma das inspirações aí. Ele mandou um abraço, um grande abraço aí, Danilo. E faz tempo que eu não te vejo, meu camarada. Na frente do Cisídio, né? Oi? O cara deve correr um pouco, né? Se ele corria na sua frente. Depois o homem sumiu, rapaz. Ele falou de correr, eu tive que ficar no lugar desse povo aí, oi. O cara se aposentaram. Mas assim... Os caras se aposentaram antes de você. Então, eu acho que ele aposentou antes de mim. Hoje foi viver do esporte, viver do esporte é difícil. No atletismo ainda é um pouco mais difícil, então para você se manter em alto rendimento é complicado, não é fácil não. Eu falo isso por experiência de causa, então não é fácil você se manter no esporte. Mas a gente faz mais pelo amor, não em si pela grana. Mas chega uma hora que você precisa de dinheiro, senão você não paga as contas, né? A gente tem que optar entre correr. Continua pegando, né? Mas, Flávio, falando a sua pergunta sobre provas, a prova que eu mais gosto, mais gostei de correr, que eu tive meus melhores resultados, era a prova para fazer tempo, a prova de Santos, a Tribuna. É uma prova que eu participei 5 vezes, fui no pódio dela 2 vezes, onde fiz minha melhor marca nos 10 quilômetros. É uma prova que eu tenho um carinho especial por ela. Ao Fernandão Azevedo aí, grande abraço, Fernando. Grande Fernandão. É uma prova que eu tenho um carinho especial por ela. É a prova de Santos, a Tribuna, né? A prova que eu acho assim, uma das mais emocionantes que eu participei foi a prova em Maringá, Tiradentes, em 2018. Foi uma prova bem interessante. Uma prova que tinha 4 quenianos na época, e foi o funcionamento de todo mundo, né? Os 4 quenianos seriam primeiro, segundo, terceiro e quarto, e quem seria o 5º colocado, né? Qual seria o brasileiro 5º colocado? E pela grata, assim, uma grata surpresa não, mas assim, pelo treinamento que foi feito, teve dobradinha brasileira, algo que não acontecia, eu acredito, há uns 5 anos. Então, o Gilmar foi campeão da prova, no 2º lugar. Aí teve o Keniano no 3º, 4º. Então, essa foi uma das provas mais emocionantes. Eu consegui a 2ª colocação, faltando uns 800 metros para acabar a prova. Aí eu passei 2 atletas no Quênia. Foi uma das provas mais importantes. Então, acho que pode dizer Santos que é a Tribuna, e a Tiradentes em Maringá. Foi uma das mais importantes. Abraço pro meu amigo Paulo Lucas, um sofredor que não ganha nada há um bom tempo. Cisídio próximo Maguila, velho. Ô Cisídio, você chegou a verificar nesses últimos 800 metros aí que você passou os 2 quenianos, você chegou depois a analisar qual foi o seu pace desses 800 metros ou não? Eu não lembro não, mas deve ter ficado aí, acho que em casa de... aquela casa, aquele pace normal de 2,50,
ali. Alguma coisa nesse. Tá louco? É, porque você deve ter dado meio que um tiro ali no final, né? Pra passar eles, né? Foi sim. Então, assim, eu achei. Chegou tranquilo? Hã? Chegou Oi? tranquilo? Desmaiando? Não, eu cheguei vomitando, mas deu tudo certo. Você tá louco, cara. Nossa Senhora. Sim, Importante conta pra ressaltar- nós dessa Silvestre. Se Você soubesse, participou? assim, eu fiz 2 participações, né? Uma em 2015, uma em 2016. Aí em 2015 foi quando meu primeiro ano de profissional, então eu não tinha bagagem suficiente para competir a São Silvestre, né? Então foi uma prova que, sabe quando você pega um atleta, um jogador de futebol que joga no pequeno e vai jogar no Maracanã? Então você fica impressionado com o que você vê, porque você via os atletas, os grandes atletas do mundo na prova, você via os grandes treinadores lá, parte televisiva de transmissão lá, a Paulista fechada com 30 mil atletas. Então, querendo ou não, principalmente para mim, que estava começando a encarar esse mundo do atletismo mais a fundo. Não só isso, de ver porque assim, antigamente eu era acostumado a ver os atletas, ver Altobelli, ver Giovanni, como pessoas assim, inalcançáveis, que você só via pela televisão ou via sempre na sua frente. E você chegar e poder disputar a prova, você fala assim, não, se o cara vacilar, a gente ganha um cara desse, então você já entra de pé de igualdade por uma prova. Então, até você assimilar isso não é fácil. Então, a primeira, se não tivesse minha, foi bem... foi mais emoção de estar lá na prova do que mais competição. A segunda eu já estava mais preparado, porque eu já tinha passado ao longo do ano competindo com grandes nomes do Brasil, mas de toda forma eu fiz 2 São Silvestre, mas as 2 eu não fui bem. Não corri legal, não estava legal, porque para mim a São Silvestre é uma coisa diferente. Um abraço pro Bruno aí, lá de Tarumã, que tá levando o nome de Tarumã para todo lado aí. Eu acompanho os resultados dele aí. Vi lá, ele correu bem lá no Hotel Nike, foi pódio no regional, pódio nos abertos. Então aí vamos dizer que da região aí de Assis aí, é um grande nome aí, um abraço, continue nesse... Seu filho, né? Seu filho. Eu só não pinto cabelo de cor-de-rosa, mas podemos dizer que ficou alguma coisa aí, né? Ô Cizídio, você tinha, assim, pré-definido alguma estratégia para você correr, cara? Você sair de uma forma, chegada, meio, tinha alguma coisa assim ou não? Não, na verdade, valeu, Brunão, um abraço. Na verdade, assim, Flávio, a minha estratégia em si nunca foi tanto na prova em específico. A estratégia sempre foi treinar muito, né? Então, estar bem preparado. Então, a prova em si, cara, a prova é a parte mais fácil. A prova é a cereja do bolo. Então, o segredo não é você... Não é a prova em si. O segredo é você treinar para a prova. Porque na corrida você só vai colocar o que você treinou. Então, eu acho que na prova em si, dependia... Aí o que aconteceria dentro da corrida, da competição... Depende com quem você estava correndo, a distância, quem era o atleta, como você estava, se você tinha treinado bem a semana, se você tinha vindo de competições semanas anteriores. Então, eu falo assim, para todo mundo, assim, diferente. O segredo, um beijo para a Carol, que apareceu aí, né, paixão? Então, assim, o grande segredo não é a prova em si, para mim, é você treinar para estar preparado para a prova. Isso é diferente a distância, é diferente do nível que você treinar. Aí na prova, cara, você só vai colocar o que você treinou. Então, acho que o segredo mesmo não é nem a prova em si. Lógico que tem toda a estratégia, você vai no percurso, tem subida, descida, o adversário. Mas se você não estiver preparado fisicamente e psicologicamente, pode ser ladeira abaixo, você não consegue chegar bem. Mas assim, a maior parte das suas provas, você saía mais forte, o começo era mais forte, o meio era
menos e no final era mais forte? Ou é porque assim, acho que vai ter uma maior parte das provas tinha uma, né, uma forma, né? Estratégia. Assim, depende muito de quem está na prova, dos seus adversários. Então, assim, a gente, na corrida hoje, não é que nem o futebol, que você tem um imponderável, que tem um gol contra, o escanteio, o pênalti e tal, não tem isso. Então, você já sabe mais ou menos, às vezes você já sabe quem vai ganhar a prova. Né? Tem hora que você olha assim, não, essa prova eu já ganhei, essa prova eu já perdi, então você já sabe. Então, depende muito dos adversários. Tem prova que eu saía 1,5 km de prova, a prova estava ganha. Eu só depois administrava os outros 3,5, por exemplo, por causa de 5 km. Tinha prova que você ia e decidia no final, né? Então é muito relativo. Então depende muito mais de quem está na prova, porque como você está no meio, você já conhece os adversários. Então depende muito de quem está na prova, mais do que uma estratégia. Se a prova estiver fácil, você sai forte, com 1 quilômetro você ganha a prova, você só administra o restante no final. Bom, pessoa aí, o Beat Pro aí está perguntando qual o maior adversário, o Beat Pro. Na verdade, nós vamos continuar a conversa aqui, mas atualmente ele está correndo mais por lazer, tá? Ele deixou de ser profissional, mas ele vai contar pra gente daqui a pouco, tá? O Cizi, você tinha o costume de comer alguma coisa antes da prova? Cara, Ou tomar. No começo... Hã? Ou tomar alguma coisa. Algum veneno. Geralmente... Hã? Algum veneninho. Power Rangers? Geralmente... Não. Logo no começo, porque, sei lá, uns 2, 3 anos eu corria praticamente em jejum. Eu tenho uma dificuldade, assim, de comer logo que eu acordo. Então, tanto meus treinos quanto minhas competições, geralmente eram em jejum. Mas, por questão de não ser acostumado mesmo. Aí, com o passar do tempo, aí viajando, ficando nos hotéis, aí eu comecei a comer algo, mas nada... Pão de queijo, gelatina, suco de laranja, uma salada de fruta e um Danone. Nada muito específico e nada muito cheio de frescura, não. É realmente... Algo bem leve, assim. Algo bem leve, Ainda mais foi uma coisa que eu fui introduzindo ao longo do tempo, mas as minhas primeiras competições, meia maratona, 10 km, eu comia 2, 3 barrinhas de cereal, só para não ficar vazio, e competia normal, treinava legal. Mas foi uma coisa que eu fui introduzindo ao longo do tempo, mas não tinha nada específico, não, nada diferente do natural, não. Eu acho que querer ficar inventando muita moda não dá resultado, não. O negócio para mim, o meu grande segredo mesmo é treinar, o restante vem depois. Você usava na época aqueles tênis com placa de carbono ou não? Não, eu sou corredor raiz ainda, né? Não tinha essas coisas na minha época. Não tinha essas coisas, não. Não, essas coisas não tinha. Corrida de que chute? Corrida de que chute? Corredor raiz, era tênis plástico, sem muita frescura, sem muita moagem, não. Não vejo também como... Pode até achar, mas não vejo como... Lógico que ajuda na performance, mas não vejo ele como delimitador do resultado. Ele é só um auxílio. Então, quem corre, não corre por conta do tênis. O tênis, às vezes, é só um facilitador, mas não é o tênis para fazer o cara correr. Aí, o Brunão falou aí também, ó, corredor raiz. O Brunão também não usa tênis com placa e corre o que corre. Olha lá. Tênis baixo, nem toma água. É mais ou menos isso. E você tem alguma história engraçada, Cizi, de algum treino ou corrida que deu alguma merda? Como que é? Cara, sempre tem, né? Sempre tem. Cara, mas eu vou lembrar uma aqui, ó, que aconteceu em Ribeirão Preto. Foi uma prova do circuito Caixa. E a gente tava no hotel, né? Tava eu e a Carol no hotel. E
A prova largava, eu não lembro a hora, acho que largava 5 horas e tipo, as provas com o passar do tempo foram cada vez melhores e eram pontuais, né? Então a prova largaria às 8 horas da manhã, chegar 1 hora antes da prova. Então, se a prova larga às 8, eu gosto de chegar às 7 para chegar, me ambientar, concentrar, trocar de roupa, aquecer e ficar pronto pro jogo. Então, pego umas 6 e pouquinho no hotel, desci e pedi para tirarem o carro. E como eu tinha dormido cedo, meu carro ficou por último. A gente chegou de festa, casamento, enfim. Rapaz, eu sei que eu pedi o carro, era 6h15, fui tomar café, sem pressa, tranquilo. Para encurtar e resumir, eu sei que 7h30 os caras não tinham me entregue, acho que 7h20 os caras não tinham me entregue o carro ainda, porque até chamar o cara do quarto, acordar o cara do quarto, pegar a chave do carro dele, o cara tinha subido com a chave do carro para poder tirar. Tinha acho que uns 30 carros na frente do meu, 20 carros, não sei. Por 7h30, umas 7h30, elas soltaram o meu carro, e a gente estava uns 20 km da prova. Nossa! E aí eu saí, dá nem para falar com que a gente andou, a velocidade, né, para a polícia me atrás, né? Para poder chegar na prova. Por fim, eu cheguei na prova, era um condomínio fechado. Então só tinha um caminho para você ir, não tinha para você correr. Quando é geralmente de rua, você para longe, mas era um condomínio, só tinha um caminho. Eu sei que eu chegamos lá, faltavam, sei lá, uns 10 minutos para começar para a largada. Eu devia estar uns 2 quilômetros da largada. Dentro do carro, já fui trocando de roupa, já fui me ajeitando, a Carol estava do lado, aí o que aconteceu? Na fila, o motorista sai do carro e desce correndo, e a Carol estava no banco do lado, ela pulou pro banco do motorista, correndo, já fui aquecendo, já cheguei na largada, faltando, sei lá, uns 3, 4 minutos, já estava nervoso, tenso, né? Imagina a concentração, já tinha tudo por água abaixo, para que eu ia perder a largada. E aí, por fim, deu a largada, corri a prova, terminei em 4º lugar ainda, e no fim das contas deu tudo certo. Mas foi um susto que eu achei que eu teria perdido essa prova. Uma história hoje que pode ficar engraçada, mas na hora eu não fico nervoso, eu só achei que ia perder a prova, ia perder a largada. Tudo que eu tinha feito, eu ia ter caído de lá para baixo. Então, hoje, que nem hoje, a gente estava indo para Prudente, né? A gente ia correr em Prudente. E daí também, nós também acabamos atrasando a saída daqui de Assis e saímos meio que apertado, com o tempo meio apertado. Aí o que aconteceu? Eu peguei na estrada também, né? Daquele jeito, né? Chinelando, né? Rapaz, chegou no meio da estrada, o carrinho pediu arrego. Falou assim, filho, você quer me arrebentar. No fim, para voltar embora, porque o carro deu pau, cara. Nós não corremos hoje. Putz. Não corremos. O Mauri pé frio. Não foi. Como ele não ia, com certeza ele estava lá, rezando lá, tomara que estraga o carro. Certeza. Ele que falou, já que eu não vou, ninguém vai. Já que eu vou, ninguém vai. Festa do Palmeiras, eu fui. Certeza. Ô, Cici, agora fala aí do BO de ser profissional. Qual que é a maior dificuldade? Como foi? Como foi você chegar a essa decisão que, assim, não deve ter sido de uma hora para outra, né? Assim, foi pensada com certeza, mas é uma decisão puxada, né, cara, para quem é um atleta, né? Na verdade, eu falo que a única coisa que falta para o atleta é apoio, é patrocínio. É só isso. Só isso. Não falta mais nada. Porque vontade, tempo, dedicação, esforço, prova para competir, resultado, tudo isso existe. A única coisa que falta, e o motivo por qual eu parei, é a falta de apoio. Então é simples. Se não tem apoio, não tem como você se manter em alto rendimento. Porque você tem que treinar 2 períodos, você tem que se dedicar exclusivamente ao esporte, você tem que se preparar, não dá para você competir todo final de semana. Eu corria 5 e 10 quilômetros, até daria para competir todo final de semana, mas você quer se preparar para uma meia maratona, para uma maratona, pode ver, você pega os grandes nomes do atletismo, quantas maratonas eles correm? 2, 3 no ano, e mais nada. Então o restante é só treinamento e preparação. Mas para você fazer isso, você tem que ter um resguardo para você, tem que ter uma condição para você fazer isso. Então hoje, basicamente não, hoje a única coisa que falta
Não vou nem falar para o atletismo, tá? Porque o atletismo é só mais dos esportes. Falo por todos os esportes, uma coisa que falta é apoio. É patrocínio, é grana investida realmente. Você pode ver no futebol, os melhores times do Brasil e do mundo são os times que têm mais apoio, mais grana. Por que no atletismo e em outro esporte vai ser diferente? Precisa ter realmente esse apoio. E o que a gente vê muito hoje, eu falo pelo Brasil, que é a realidade que a gente conhece, você vê muitos empresários, muitas pessoas que praticam esporte, que estão inseridos no esporte, sabem a dificuldade que é, eles acham legal, acham bonitinho, acham interessante, acham sua superação incrível, mas na hora de abrir a mão para te dar um apoio, isso você não acha. Né? Então, assim, esse é o grande... Não é o grande, é o único problema que você tem hoje, é a falta de apoio. E você vê muita gente com condição de apoiar, muita gente que vivencia o esporte. Um empresário que corre, tem dinheiro, que pode apoiar, simplesmente não apoiar, é legal, é bacana, é interessante, mas tudo é legal, é interessante até mexer no bolso. A partir do momento que mexe no bolso, aí já não fica mais interessante. E eu não falo de pessoas que não têm condições, tá? Eu falo de pessoas que têm condições de apoiar, com 500, com R$1.000, com R$700, e o atleta levar a sua marca para onde for. Eu mesmo viajei 14, 13 estados, corri mais de 200 provas, então, assim, levava o nome das empresas do lugar que passa. Então, não tem apoio. E o problema é assim, as pessoas acham que por vocês, principalmente corredor, né, que tá na rua correndo, sem camiseta, tá correndo na chuva, nos carros, ali correndo de uma forma informal, eles esquecem que essa pessoa que está ali correndo, ela motiva muitas pessoas a competir, a praticar, a reduzir medidas, a emagrecer, a ter uma qualidade de vida diferente. Então, a pessoa que está correndo ou está praticando esporte não está ali só por estar. Lógico, ela tem o seu reconhecimento, tem o seu retorno, tanto na saúde quanto financeiro, mas ela incentiva, inspira. E, às vezes, o filho é motivado por um atleta. O próprio empresário está sendo motivado, a esposa, enfim. Só que na hora do vamos ver, né, ninguém ajuda. Aí, por isso, morre muitos talentos esportivos. Não só no atletismo, mas como todo em geral. Quantos Neymar você acha que não existe no Brasil hoje? Isso só não está porque não tem uma oportunidade. Então, enfim, eu acho não, eu tenho certeza que a grande gargalo, né, problema nacionalmente é a falta de apoio. Olha, o resto, cara. O Bruno falou aí, ó. Pergunta pro Bruno se ele não tivesse apoio quando ficar treinando de manhã, de tarde. São coisas que você tem, se você tem essa condição, você treina. Não vai faltar esforço, não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação. Então, o que falta é apoio. O resto, literalmente, a gente corre atrás. O Danilo falou a mesma coisa aí também que você aí, falou que também falta de apoio ferrou, né, cara? Isso é o que mais a gente vê. Logo que eu parei, muita gente falou, não, porque você parou, você tem talento, você corre, demorou um pouco, aí por coincidência, eu por sorte, sei lá porque, eu consegui parar antes da pandemia, então eu consegui me estabelecer antes da pandemia, eu consegui ter essa bênção de Deus de conseguir parar antes. Se eu tivesse parado depois, as coisas tinham sido pior. Mas teve muita gente que parou no meio da pandemia, porque a pandemia chegou. Eu parei antes. Então, eu parei porque eu quis. Não foi por nada externo. Foi realmente porque eu quis. Mas tem muita gente que parou depois pelas dificuldades. Acabou prova. Mas como o Bruno, como o Danilo, eu também o Vinícius, tem uma galera aí que para por conta de falta de apoio. E às vezes é pouco. Falando de empresário que vai te dar R$300, R$500 no mês, vai fazer diferença. Coisas que... Isso, né? Mas daí, ô Cicídio, nessa linha, cara, putz, é foda, né? É foda que fala que quando bate a realidade, o negócio pega, né? Mas vamos lá, por exemplo, agora aí, ó, nós estamos com o Bruno aí, junto com a gente aí. E o Bruno tá na pegada, tal, né? Qual que seria a sua recomendação pro Bruno, assim? Porque o Bruno tá na pegada, e daí, assim, para não desanimar ele e falar, Bruno, não, desiste. Tipo, o que você falaria? Porque
tá bom, tem a dificuldade e tal, mas qual que seria? Fala assim, ó, Brunão, eu falaria isso para você. Cara, eu falo assim, ó, em meio a todas as dificuldades que a gente vai ter em qualquer profissão, diferente do seu nível hierárquico, diferente do seu salário, a gente vai ter dificuldade em tudo. Mas eu vejo como grande, para mim, assim, algo que é o que, fora qualquer coisa, o que é as amizades que eu fiz, as pessoas, os lugares que eu conheci, as oportunidades que eu tive e as pessoas que eu inspirei. Eu acho que isso você leva para a sua vida. Eu acho que isso hoje, onde eu vou, depende do lugar que eu vá, todo mundo ainda me reconhece, ainda tem respeito pela carreira que eu tive, por mais que uma carreira curta, em termos de tempo, mas uma carreira forte em termos de resultado e conquistas. Então, eu acho que o que a gente leva, como em qualquer carreira, como na vida, é o que a gente deixa para as outras pessoas. Então, eu acho que motivar alguém falar assim, cara, porque eu vi você correndo, eu emagreci porque eu escutei você falando. Eu acho que isso não é. Então, não só para o Bruno, mas para todo mundo que tá, cara, vai até onde você aguentar, até onde você conseguir, porque também a gente também não pode se matar. A gente tem que ver nossas condições também, é claro. Mas, enquanto puder, cara, continue, porque sempre tem alguém se inspirando em você. Eu acho que o grande legado que a gente quer é deixar as pessoas sendo inspiradas e motivadas pela gente. Eu acho que basicamente... Então, mas daí, assim, mas mais uma batidinha nesse assunto. Como que era? Você mesmo ia até um empresário e apresentava os seus resultados, seu currículo e tal, e de alguma forma pedia para dar algum apoio? Como que era? Ou não? Como que você esperava que eles viessem, ou seu empresário te procurava, sei lá? Assim, ó, eu como tinha... Por exemplo, eu como já era um profissional de vendas, formado em administração, já tinha eu montava um portfólio. Sempre tinha algum parceiro aí que tinha parte de mídia, eu montava um portfólio, então era uma coisa bem elaborada, marcava reuniões, visitas e apresentava para os empresários o portfólio em si, resultados, eu viajei, colocava a questão, levava às vezes, montei um prospecto em um jornal, onde eu aparecia no jornal local, com os patrocínios informados, sempre nas redes sociais, quantas pessoas visualizavam as publicações, sempre com a menção do patrocinador, com as camisetas, as fotos. Então, assim, era um material bem profissional que eu apresentava. Já teve jeito de eu chegar, apresentar para o cara e falar assim, você merece um patrocínio só pelo seu material, Fólio. Aí eu pensei, que legal, né? Então me deu um patrocínio, porque eu tenho um portfólio e tenho um resultado. Por fim, ele ficou com o meu portfólio e eu fiquei sem patrocínio. Não é assim mesmo que funciona. Complicado, né? O cara vai te contratar para você, Marcos. É o que eu falei, é difícil. O cara fala assim, não, é o seguinte, eu não vou te patrocinar não, mas eu vou te chamar para você ser o meu marketing. Vamos fazer minha empresa. É mais ou menos assim. Então você vê, isso que é triste. E eu vou falar para você, Flávio, pegou uma época, cara, sem mentira, eu fui umas 15 empresas em Assis, tentar marcar, tentar com contato. Eu não recebi retorno de nenhuma. Aí quando você volta para cá, você acha que a culpa é sua, que o errado é você, que o seu trabalho não está sendo bem feito, né? Então aí teve uma hora que eu falei, vou parar de pedir patrocínio, porque daí eu vou parar de correr, porque você vai. Se só tomar não, você vai achar que o errado é você, que você está fazendo coisa errada. Aí eu dei uma diminuída, mas eu tive bons parceiros, e eu ia até citar agora, mas aí eu até perguntou se eu posso citar alguma empresa. Não só posso, como devo, como vou fazer. Vou até falar isso agora. Meu primeiro patrocinador começou a me ajudar foi a Unimed, onde eu trabalhava, a Unimed Assis. Foi meu primeiro patrocinador. Depois eu tive a Yogap Academia. Um abraço para a Isa, que me ajudou bastante. Na verdade, mentira, desculpa. A Isa foi da Yogap Academia, foi minha primeira patrocinadora, que me fez academia durante 5 anos lá. Agradecer a Isa e ao meu professor Rafa. Um grande abraço.
que evitaram ter qualquer tipo de lesão durante 5 anos. A Unimed Assis veio depois, na época foi o Dr. Silas, que era o presidente, a World Sport, lá do Rodrigo Saber, que me ajudou bastante também. Então, um abraço pro Cleito aí. E por fim, depois nos últimos anos aí, foi a Big Power, né? Lá da Casa de Conte. E eu falei primeiro com o Cadu, depois com o ajudaram. E o Marco da Corremar lá em Maringá também, que me ajudou bastante. Então, que me ajudou na carreira. Além de eu tive apoio da prefeitura em alguns momentos, na época, principalmente quando era para participação de jogos regionais e abertos. Então, espero não ter esquecido de nenhum. Mas a FTW também me ajudou, mas eu espero não ter esquecido de nenhum, mas esses foram os principais patrocinadores que ajudaram a manter a minha carreira um pouco tempo, mas bem mantida. Ô, Brunão, você que está acompanhando aí, você tem esse material aí? Senão já manda uma mensagem pro Cizídio. Fala, Cizídio, manda aí para eu fazer um prospecto desse aí, ué, pra você começar a visitar as empresas. Você já viu que é BO, né? Fácil não é, né? É venda, né? O trabalho de venda é assim, né? É o trabalho de... Só que ali você está vendendo a sua imagem, né? Sua imagem, seu resultado, seu compromisso, seu investimento, é venda. E venda, meu filho, é 50 não para um sim, né? É foda. Não é fácil, não. Cara, eu falo hoje, se eu tenho uma empresa hoje com nome estabelecido, cara, Cizídio e Bruno, cara, na boa, eu investiria, cara. Porque, assim, você vai ter uma puta de uma visibilidade, cara. Pena que os caras não enxergam isso, cara. Pô, o Cizídio é um talento perdido, assim, sabe? E o Bruno, uma coisa, cara. O cara teve no troféu Nike, olha a visibilidade que teve, sabe? Você tem duas pessoas que, cara, dá pra investir, meu. Que empresa que não... Cara, sabe, não entra na minha cabeça. E quem assiste um monte de empresa grande, cara. Sabe, é estranho. Claro que não entra, cara. O que o Fernando está querendo dizer aí, ô Cizídio? Não entendi. Não, o Fernando perguntou porque o Maurício saiu do Resenha. O Resenha é um grupo que a gente tem nos corredores ali. E o Maurício saiu porque a gente estava zoando muito o Palmeiras. Aí ele não aguentou a pressão e saiu. Né? Os caras chamam de Palmeiras, velho. Aí ficou aquele negócio, Palmeiras não tem Mundial, aí depois tem uma copinha, não tem Mundial. Então, o esclarecimento aqui, o Maurício saiu do grupo Resenha porque eu estava zoando o Palmeiras. Inclusive, ele até me bloqueou no WhatsApp dele. Mentira! E aí, eu acho que ele me desbloqueou só para live e depois ele deve bloquear novamente. Porque eu mandei uma figurinha para ele lá, aí depois ele bloqueou e nunca mais apareceu. Eu acho que ele desbloqueou só para live e acho que amanhã ele bloqueia. Mentira! Eu falo com você diariamente, toda semana eu falo com você. Você é minha referência. Você é minha referência. Nunca vi essa referência bloqueada, mas tá bom. Você está voltando a correr prova? Ou você fez hoje ou você continua correndo umas provinhas? Não, na verdade, eu falo, cara, eu consegui. O cara fala que a aposentadoria no Brasil tá difícil, que não sei o quê. Cara, eu consegui me aposentar com 32 anos. Entendeu? É praga, né? Eu aposentei cedo. Mas, assim, na verdade, pra gente colocar a verdade, eu nunca parei de correr, mas também nunca mais treinei, entendeu? Eu faço de vez em quando uma caminhada, um trotinho, aí é a quarta prova que eu participo aqui em Palmas. Vamos dizer que depois que eu parei de competir em 2020, eu fiz um desafio em Assis, que era um revezamento, a gente fez uma brincadeira aí, um revezamento. E depois voltei a correr só agora, esse ano, aqui em Palmas. Foram 4 provas, mas em como sem treinar, né? Então, às vezes eu corro uma vez na pista, passo um treino na praça, mas não passo de 5, 6 quilômetros, também eu tenho preguiça de correr mais que isso, né? Aí hoje mesmo eu corri, mas eu corri sem treino, eu não estou treinando, não. Quem sabe, eu volto a treinar aí, né? Quem sabe? Mas por enquanto eu tô de boa. Legal. Quem sabe? Esse negócio dessa possibilidade de você voltar, de tentar se motivar para voltar pro negócio sério, né? Você deixa quieto, né? Deixou quieto mesmo. Oi? Você falando alguma coisa aí. O que você está falando? Deixa eu ver o que ela falou aqui. Qual que é o pace dele caminhando? 4,50.
Não, assim, na verdade, para caminhada eu sou ruim, né? Para caminhada eu botar para caminhar comigo eu perco. Mas é igual hoje mesmo a prova, né? Prova de 5 quilômetros. Sem treinar, eu corri 17,14, né? E o ritmo, assim, vamos dizer, o meu trote, assim, sem fazer força para correr brincando ali, é 4:1 e a gente vai, né? Tranquilo. Nossa. O leve hoje é 4:1. Wilson de Mutum, sei, ô Cizílio. Oi? Wilson de Mutum aí mandou um abraço pra você. Grande amigo Wilson, um abraço. Isso é amigo de longa data, hein? Que eu saí de Mutum tem 10 anos, então é amigo de mais de 15 anos isso aí. Vixe. Pra você ver, lá em Nova Mutum nem correu, eu corria lá, eu só jogava handball. Corria só em Assis. Bacana. Bom, nós estamos a 3 minutos de acabar a live. Mauri, quer falar alguma coisa? Não, é só agradecer, porque assim, graças à corrida eu conheci o Cizídio e tantas outras pessoas, cara. Então, assim, é um esporte tão bacana. A gente conhece tantas pessoas bacanas, vai fazendo novas amizades e tal. Cara, é um prazer, cara, e ver ele falando e tal. E é uma pena, né, que a gente fala, né, não ter o apoio, né, cara, porque eu queria ver ele mais longe, né, cara. Ele tem potencial, ele, o Bruno, cara. Eu queria ver esses caras, sei lá, na televisão, não sei. É apenas uma ideia, sugestão. O Mauri... É passado, né? Nessa época que você estava correndo, Cicídio, aqui na região, a gente estava morando fora. Mas o Mauri falava bastante de você, tal, da época, tal, que você estava mandando super bem. E a gente acabou não se encontrando aí, porque a gente chegou aqui, você já tinha, acho que, parado. Mas é legal, assim... A ideia aqui da nossa conversa aqui, assim, a gente tem uma rotina de treino, mas assim, no nosso caso é bem amadorzão mesmo, sabe? É lazer e saúde, não tem nada de disputa, né? Então a gente tem o grupo nosso que corre aí, e a gente sempre está participando das provinhas aqui da região. Então a gente faz isso para envolver o pessoal, mas não nesse nível profissional, né? Mas assim, para se divertir mesmo, tirar umas fotos e tal, tá ligado? Não, mas eu vou te falar, Flávio, o atletismo, o esporte de alto rendimento é qualquer coisa, mesmo saudável. Então você leva o seu corpo ao extremo. Então hoje, a grande sacada é você fazer atividade física para o seu bem-estar. E o principal, cara, é faça algo que você gosta. Não faça corrida porque o amigo corre, não faça academia porque o colega faça o que você gosta, porque senão você vai começar 2, 3 meses você para. Então, ache algo que você gosta de fazer e faça, porque aí você vai ter um resultado. Agora de dançar, vai dançar, vai lutar, vai correr, faz o que você gosta. Porque senão, vou correr. Porque vai pelos outros, aí corre 2, 3 vezes, aí 1 mês, 2 meses, aí você paga. Vamos dar um abraço aí pro Catito, pra galera do trote de domingo aí. A galera que a gente faz um trotão pace 3,50 de domingo, só pra soltar as canelas. Bom, legal, falta 1 minuto aí. Gente, Cizídio, cara, prazer te conhecer aí, cara. Obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para conversar com a gente aí. Sucesso aí nas provas brincando, mas sucesso aí na carreira também, na vida. Não, um grande abraço, obrigado pela oportunidade aí. Ano que vem devo estar em Assis, a gente marca um trote. Lembrando que o meu trote é 4:1, então vocês se ligam para treinar, para acompanhar, beleza? E aí a gente corre. A gente faz um treinamento específico. A gente aguenta, treinamento específico, eu aviso os caras para treinamento específico. Legal. Cara, obrigado, viu? Valeu, Maurizão. Beleza, Cizídio, um abraço. Valeu, Flávio. Valeu, até mais. Abraço,